Apenas 2 outros países já tiveram mais de 4 mil mortos do coronavírus em um dia só. Desde o início da pandemia, março do ano passado, hein? Desde março deste ano aqui, 21, o Brasil é o país que mais registra mortes por Covid-19. São recordes tristes, a vacinação segue sendo a esperança da população, mas caminha a passos muito lentos por falta de vacinas. Para falar sobre a busca por mais vacinas, sobre como organismos internacionais multilaterais podem colaborar com o Brasil, porque nós efetivamente, a esta altura aqui do campeonato, precisamos de ajuda, sozinhos não temos mais como dar conta do que está acontecendo. Nós vamos conversar com a vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Mariângela, queria agradecer mais uma vez a atenção da senhora com a CNN e perguntar, a senhora acha que o Brasil tem condições sozinho de dar conta do que está acontecendo, doutora? Nós temos a cada dia um número recorde de mortos, ocupação de UTI não diminui, uma condução errática, para dizer o mínimo ainda, da pandemia. O Brasil precisa de ajuda para conter o que está acontecendo por aqui, doutora? Veja, Colombo, é claro que a OMS está profundamente preocupada com a situação no Brasil, tem sido alvo de várias discussões, né, com o Parlamento brasileiro, com o próprio ministro da Saúde e apoio técnico por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, porque a crise no Brasil ela afeta também os países vizinhos e ela, na verdade, não é isolada. Nós temos outros países que estão enfrentando um aumento expressivo no número de casos, por exemplo, que é o caso da Índia, né, e outras regiões do mundo também, até mesmo afetando países que já têm uma maior cobertura de vacinação. Então, ninguém é uma ilha hoje em dia e todo mundo precisa de toda ajuda que puder, né? Mas tem muita coisa que pode ser feita e o Brasil tem um sistema de saúde que é bastante forte e que está agora sob uma enorme pressão por conta do número de pacientes mais graves, né? Então, acho que uma das questões importantes para ressaltar que em que pese que a vacina é uma boa notícia, e eu queria dizer que o Brasil, apesar da cobertura ainda ser baixa, é um dos países que mais vacinou no mundo até o momento, incluindo países europeus que têm acesso a grande quantidade de vacina. Certo? Então, acho que o fato de que o Brasil está produzindo a vacina da Sinovac, que é a Coronavac, e da AstraZeneca por meio da Fiocruz, ajuda bastante, além do Brasil estar nessa iniciativa global. Mas eu queria ressaltar, e é importante que as pessoas escutem essa mensagem, que só a vacina é um complemento nessa luta, né? A vacina não traz resultados de curto prazo, né? Ela pode afetar o indivíduo, porque a vacina ela evita o desenvolvimento de uma doença grave. Mas em termos de saúde pública, o que a gente chama de medidas de saúde pública são as medidas que vão fazer a diferença nesse momento. E essas medidas, elas visam diminuir o trânsito de pessoas, né, para diminuir a concentração nos hospitais. E tem outras coisas, o uso consistente de máscara. Eu tenho ouvido de várias fontes que no Brasil não há um uso consistente de máscaras. Ninguém está falando para usar máscara dentro de casa, mas saiu de casa, usar máscara, se proteger, manter distanciamento físico. Acho que a gente está talvez usando uma terminologia errada quando a gente diz que a gente quer um distanciamento social. Na verdade, a gente não quer que as pessoas fiquem isoladas socialmente, né? Mas é que tem que ter pelo menos 1 metro, 2 metros, evitar aglomerações. E em casos específicos que são de situação local, é muito difícil fazer as medidas com maior restrição no trânsito das pessoas, que inclui fechamento do comércio e outras medidas, né? Mas são para casos bastante específicos, né? Porque o Brasil, no momento, ele está com uma transmissão comunitária muito alta na maior parte dos estados. Então, é importante que haja a diminuição da transmissão comunitária para que os hospitais e o sistema de saúde possa dar conta. A vacina é uma medida de médio e de longo prazo. Mais uma ferramenta, não é, doutora? Mariângela, gostaria de ouvir a senhora a respeito de qual é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde, da OMS, quanto à compra de imunizantes
por meio do setor privado. E por que eu lhe pergunto isso? Porque esse assunto tem sido pauta do Congresso aqui no Brasil nesta semana. A Câmara dos Deputados aprovou, né, o texto base para esse projeto que autoriza a compra de vacinas por empresas que quiserem vacinar os seus funcionários. Qual é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde sobre isso? O posicionamento da Organização Mundial de Saúde tem sido consistentemente a favor das medidas governamentais e do fornecimento de vacinas de forma equitativa por meio das iniciativas públicas, sejam elas internacionais ou nacionais. Porque nós não podemos criar mais um degrau no acesso à vacina, né? Porque quando a gente está falando na equidade, a gente está falando em proteger. E eu ouvi, hoje é o Dia Mundial da Saúde, não sei se o pessoal lembra, mas hoje é o Dia Mundial da Saúde. E a proteção dos trabalhadores de saúde tem que ser a primeira prioridade de qualquer governo, né? E seguida da proteção das pessoas que têm maior risco de morrer e adoecer, que são as pessoas mais velhas, acima de 65 anos, e pessoas que têm alguma doença associada. Se você criar uma via pelo setor privado, você está desequilibrando o sistema, especialmente no momento em que não há vacina suficiente para suprir as necessidades desse conjunto de populações prioritárias. O que eu sei também, veja, é que as empresas internacionais, os grandes produtores de vacina, eles estão priorizando absolutamente o setor público. Sabe? Então, e aqui eu acho que cabe um alerta, porque eu vi nas notícias no Brasil de pessoas comprando vacinas por meios utilizando vacinas que não foram disponibilizadas pelo setor público, e o alerta que a OMS já até colocou um alerta global com relação a uma vacina falsificada, supostamente uma vacina da Pfizer encontrada no México, né? Então, qualquer pessoa que for entrar no engodo de comprar uma vacina por meio da internet ou que não seja pelos mecanismos oficiais públicos, está se colocando em risco porque não sabe o que está recebendo. Porque os laboratórios estão colocando, os produtores de vacina estão colocando muito claramente que eles estão priorizando a distribuição por meio do setor público. Então, evite, não caia qualquer coisa que estiver sendo vendida na internet, com certeza é ilícita. Portanto, doutora Mariângela, provavelmente os empresários terão dificuldades, inclusive, para comprar as doses. Eu acho que é isso que a senhora está querendo dizer. E aí eu queria perguntar também sobre o COVAX Facility. Nós temos aqui no Brasil a expectativa de receber aquelas 8 milhões de doses que fazem parte do consórcio da OMS. Aí eu lhe pergunto, quando que a gente deve receber essas doses? Essa é a nossa angústia do momento. Segunda pergunta, doutora, porque a senhora sabe que eu faço várias perguntas ao mesmo tempo. Deixa eu anotar, então. Segunda pergunta, a gente vai ter prioridade quando vocês tiverem essas doses ou outros países que o OMS vai priorizar mesmo países mais pobres? A nossa situação dramática do Brasil será considerada? Vocês vão receber doses dos Estados Unidos doadas foi uma fala do médico Anthony Fauci, provavelmente vocês não receberão. E aí eu lhe pergunto, essas doses entrarão agora no COVAX Facility e nós poderemos ser beneficiados por essas doses extras dos Estados Unidos? Veja, são 3 perguntas, né? O Brasil o Brasil está recebendo vacinas pelo COVAX, vacinas da AstraZeneca, que é produzida na República da Coreia do Sul, né? E que o Brasil era para ter recebido 2,5 milhões, recebeu apenas 1 milhão nessa primeira entrada, porque o produtor informou a OMS e a iniciativa de vacinas, que é o Gavi, a Unicef, a OPAS, que estaria cortando a produção, que estava com problemas na produção no mês de março. Então, por isso que não recebeu a quantitativa. A expectativa é que isso tenha sido resolvido agora para o mês de abril e que até o final do mês que vem o Brasil possa receber o total de 9 milhões de doses, que é o que foi alocado para a alocação até maio, provavelmente até junho, que é os 9 milhões de doses que foi alocada nessa primeira fase. O Brasil também vai receber um quantitativo menor de doses da Pfizer, também pela COVAX Facility.
Agora, a Pfizer é um pouquinho mais difícil, o envio e tudo mais. A data ainda não tem uma previsão, não posso dizer vai chegar em tal data, né? Agora depende dos acordos que são firmados entre a Organização Pan-Americana de Saúde com a Pfizer e o governo brasileiro para definir a data do envio. Com relação à prioridade em emergências, você veja, este ano o COVAX Facility tem contratado 2 bilhões e 300 milhões de doses, né? E a prioridade principal esse ano é fazer com que que todos os países recebam vacina e que todos os países vacinem aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer e os trabalhadores de saúde. Então, há bastante solidariedade com relação ao Brasil, mas o sistema de suprimento global até durante esse primeiro semestre está extremamente comprimido, até mesmo porque o maior produtor no momento, que é o Instituto Serum da Índia, a Índia cortou as exportações, né, para outros países e está usando as vacinas para uso interno usou no mês passado e no mês de abril também. Então ainda existe muita instabilidade na produção, na disponibilidade. Bom que vão entrar outras vacinas, né? A gente já tem a Johnson & Johnson com contrato na COVAX Facility. Com relação à doação de doses nos Estados Unidos, acho que a gente viu, claro, né, está em negociação com os Estados Unidos faz algum tempo. Agora, os Estados Unidos têm colocado bem claramente que primeiro vai terminar a vacinação dos seus próprios cidadãos, né? E ainda estão com algum tempo para fazer isso. Mas uma vez que entre, não é só os Estados Unidos, Canadá, a União Europeia estão se comprometendo a fazer doações, mas há bastante pressão política nos próprios países para primeiro atingir uma maior cobertura nos seus cidadãos. Então, ainda são negociações que estão andando. Quando entrar, ela entra numa situação de fazer uma distribuição mais equitativa entre os países. Mas há um esforço global grande em auxiliar o Brasil nesse momento, inclusive auxiliar o Brasil no reforço da produção local, né? Que acho que isso que ainda inclui a importação de alguns dos produtos que são utilizados para fazer a vacina, né? Então, há muita atenção com o Brasil e eu queria ressaltar, porque está se colocando como se a OMS não tivesse apoiado anteriormente, absolutamente. No sábado teve uma reunião do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o Dr. Tedros. A OMS tem apoiado o Brasil consistentemente por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço regional da OMS, inclusive no momento com a compra de insumos emergenciais para as UTIs, está sendo feito via OPAS. Então, é um apoio contínuo e que vai ser intensificado a partir dessa conversa no sábado com o ministro da Saúde. Doutora, aqui no Brasil ontem surgiu uma proposta a partir do Ministério do Turismo de adoção de uma espécie de passaporte da vacina. Então tem um aplicativo aqui, o Conect SUS, né? E esse aplicativo que já existe seria utilizado para informar que eu, ou a Elisa, ou a Luciana, tomamos ou não tomamos a vacina, o que nos possibilitaria viajar pelo país, frequentar um hotel, ir a um determinado ambiente. Essa mesma discussão está acontecendo na Inglaterra, né? Querem utilizar esse passaporte da vacina para autorizar a entrada de um indivíduo em um estádio de futebol, em um bar, um local onde vai ocorrer uma aglomeração. E há discussão para a utilização desse passaporte para viagens internacionais, né? Então, um país só aceitaria a visita de um turista ou de alguém que viaja a negócios desde que ele comprove que foi vacinado. Como é que a senhora avalia esse tema, doutora? Veja, essa é uma questão que a OMS tem sido bastante clara, né? É claro que o indivíduo tem direito a ter uma certificação de que tomou a vacina, né? Isso que é para... Agora, um passaporte que autorize, que seja utilizado, por exemplo, para fins de turismo, ele é altamente excludente, né? Porque no momento você tem populações
que já tiveram acesso à vacina, né, e um enorme quantitativo da população que não teve acesso à vacina. E Colombo, você adiciona a isso o fato de que as vacinas que a gente tem no momento e a evidência científica que a gente tem no momento é que por enquanto, a gente não tem clareza se ela impede a transmissão do vírus, né? O que a gente tem clareza é que ela impede o desenvolvimento de doença severa e que pode evitar que as pessoas morram. Então, mesmo quem está tomando vacina ainda está sujeito ao uso de máscaras e as outras medidas de prevenção. Então, nesse momento, não só é contraproducente do ponto de vista global, porque prioriza populações mais ricas que já tiveram acesso, mas também do ponto de vista epidemiológico ele não faz sentido ainda. No futuro, pode-se considerar, como, por exemplo, você tem situações endêmicas, como é a situação da febre amarela, daí é uma situação que está prevista no regulamento internacional, que os países podem tomar medidas para exigir que a pessoa que está vindo de uma área endêmica apresente um certificado de vacinação. Não existe nada nesse sentido com relação à Covid, face às incertezas que a gente ainda tem em relação a esse novo coronavírus e às vacinas. Doutora, eu só queria fazer mais uma aqui, rapidamente, me pediram já para encerrar, mas eu vou desrespeitar essa recomendação aqui, pedir para a senhora ser rápida, para minha bronca não ser muito forte. O presidente da Namíbia falou ontem em apartheid da vacina. A senhora concorda com essa expressão? O apartheid no sentido de quem é rico tem vacina. A senhora lembrou aí a Índia, que não é propriamente um país rico, mas que domina a tecnologia farmacêutica, está suspendendo exportações. Há um temor aqui no Brasil de que a China comece a limitar o envio do IFA para o Instituto Butantan e para Biomanguinhos, para Fiocruz, para priorizar a produção de vacinas por lá. Os Estados Unidos já disseram, olha, doação só depois dos americanos imunizados. A Inglaterra, a União Europeia dificultando a exportação da vacina da AstraZeneca. Existe um apartheid da vacina hoje, doutora? Veja, o que tem, na verdade, talvez o termo apartheid é muito forte, né? E não corresponde ao que está acontecendo, porque a gente já tem, eu acho que tem, no momento, são 31 países que não começaram nenhuma vacinação ainda, né? O que você tem uma desigualdade no tipo de acesso. E você tem, acho que o que o presidente, eu estava presente quando o presidente da Namíbia falou ontem, está muito relacionado a esse excessivo nacionalismo que está se observando agora no acesso a vacinas, né? Tentando cuidar dos seus e deixar os outros que se virem, né? E, na verdade, o extremamente importante no momento é a clareza de que não é apenas uma questão de direitos humanos ou de ser o que é moralmente correto, assegurar que haja um acesso a vacinas em todos os países. É também uma questão de interesse próprio dos países, né? Porque da forma como a situação está colocada hoje com essa pandemia, e o meu chefe, Dr. Tedros, tem falado isso com frequência, vocês já ouviram, que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Isso quer dizer que você precisa envidar todos os esforços políticos e, claro, técnicos, para que a vacina chegue a todos os países num quantitativo suficiente. Eu acho que é isso que o presidente da Namíbia estava falando, para evitar que se crie um fosso entre aqueles que podem pagar mais e que acertaram seus acordos bilaterais e aqueles países que estão dependendo de uma solução global. O Brasil fica meio intermediário, porque ao mesmo tempo que o Brasil entrou na solução global, que é a COVAX Facility, o Brasil também tem capacidade de produção local, o que ajuda muito, né, nesse momento. Mariângela Simão, muito obrigada, doutora, por mais uma entrevista, todas as vezes em tempos tão sombrios. É muito bom ouvir alguém que fala sorrindo com os olhos, que tem simpatia na fala, mesmo em meio a toda essa diversidade que a gente está vivendo. Mas vai passar, né? Vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.